Começa agora mais um episódio do E2. A democracia não vive sem informação e a informação não vive sem jornalismo. A importância desta profissão é inegável e os desafios que enfrenta são cada vez mais impossíveis de ignorar. Neste episódio do E2 vamos explorar as dificuldades passadas por quem escolhe o jornalismo, a forma como os profissionais se têm manifestado e as possíveis soluções para esta crise. Pela primeira vez em 42 anos, o jornalismo parou. No dia 14 de março, deu-se a greve geral dos jornalistas, que serviu de alerta para a precariedade que se faz sentir no setor. No Repórter E2 tentámos perceber as motivações que levaram a esta paralisação, assim como ouvir os testemunhos de quem vive do jornalismo, mas também de quem vê de fora aquilo que acontece. Jornalismo sempre. Este foi o mote do 5º Congresso dos Jornalistas, onde a precariedade e a desvalorização da profissão foram tema central. Para os profissionais da área, é evidente o estado de calamidade que atualmente se vive no jornalismo. A crise que o jornalismo está a ultrapassar afeta todas as dimensões do que é ser jornalista e do que é o jornalismo em Portugal. A profissão sempre teve problemas, mas agora ainda mais, e o facto da precariedade também está a afetar muito a profissão. Quando não há jornalistas que ganhem dignamente para poder ter as suas vidas, as preocupações são naturalmente direcionadas para isso, são direcionadas para a sobrevivência, em vez de serem direcionadas para aquilo que é importante. O jornalista não é uma profissão, é uma paixão, não é? A pessoa faz jornalismo, gosta de fazer aquilo, mas depois chegam às redações, chegam à empresa, e depois não há o pagamento, não há salários. É meia-noite no continente e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Na Antena 1, os jornalistas estão em greve geral. Por um dia, os jornalistas deixaram de dar as notícias para passar a ser a notícia. 14 de março de 2024 foi dia de greve no jornalismo português, a primeira em 40 anos. Alertar os portugueses não só para as ameaças que a profissão enfrenta, mas também para a sua importância no contexto democrático foi um dos principais objetivos. O sensacionalismo, a desinformação e o aparecimento de movimentos extremistas parecem ser alguns dos obstáculos à prática de um jornalismo isento. Os jornalistas têm de ter consciência do que está a acontecer, têm de ter consciência dos seus direitos e dos seus deveres e fazer valer os seus direitos, mas toda a sociedade civil tem de garantir e tem de se preocupar e tem de se sobressaltar quando existem ataques como este. Porque se trata de um movimento internacional que agora chega a Portugal. Não temos desculpas para dizer que não conhecíamos, não foi por falta de aviso, é muito conhecido que já aconteceu noutros países, o recurso à desinformação, à mentira, ao discurso de ódio, ao discurso divisivo. Mas isso reflete o estado geral da comunicação social, muito atacada pelas redes sociais, pela produção de conteúdos na internet que não são pagos, que não são produzidos por profissionais qualificados, que não respondem a nenhum código de ética, que não respondem a nenhum profissionalismo e que vão comendo, digamos assim, o espaço público que deveria ser um espaço público da informação jornalística. Com um olhar incerto para o futuro do jornalismo, discute-se atualmente qual deve ser o papel do Estado nos média. A esperança dos profissionais é de que os dirigentes tomem decisões. O essencial é que o Estado possa criar um conjunto de incentivos ou até a compra de assinaturas que depois são distribuídas a estudantes ou a escolas. Há muitas formas de incentivar o jornalismo de forma transparente. Fazer deduções fiscais, deduções de impostos para quem compre jornais, faça assinaturas de imprensa e as possa deduzir nos impostos com limites muito altos. Eu acho que a única forma que nós temos de preservar a qualidade do jornalismo é, em primeiro lugar, fazer aquilo que estes jornalistas estão a pedir, que é dar-lhes uma carreira decente. Jornalistas precários, redações sem memória, redações que estão em permanente rotação, que vivem no medo de não conseguir, não ter trabalho no dia seguinte, são redações vulneráveis à pressão política. E é contra isso que os jornalistas se manifestam e fazem greve, e é com eles e elas que nós devemos estar e demonstrar solidariedade, porque sem jornalismo não há democracia.
salários dignos e liberdade de expressão. Estas são apenas algumas das reivindicações dos jornalistas que se sentem cada vez mais desvalorizados. Um pedido de ajuda por parte dos profissionais de uma atividade essencial à manutenção da democracia. Tal como noutras profissões, também no jornalismo a existência de um sindicato é fundamental. É o sindicato dos jornalistas que representa os profissionais, dando-lhes voz, sempre com o objetivo de reivindicar os problemas que vão sendo apresentados. Assim, neste Panorâmica vamos conversar com Luís Filipe Simões, presidente do Sindicato dos Jornalistas. O nosso convidado iniciou a atividade profissional em 1991 no jornal A Bola, onde ainda hoje trabalha. Em 2015 foi eleito vogal da direção do Sindicato dos Jornalistas, onde exerceu 2 mandatos e fez parte da equipa de negociadores do Contrato Coletivo de Trabalho dos Jornalistas. Em 2021 tomou posse como presidente do Sindicato dos Jornalistas. Neste Panorâmica conversamos com o Luís Filipe Simões acerca dos problemas que os jornalistas enfrentam nos dias de hoje e as medidas que podem contribuir para contornar os mesmos. Luís, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Ao longo do tempo, o jornalismo tem desempenhado uma função fundamental na sociedade, que é como pilar da democracia e como uma voz ao serviço dos cidadãos. Porém, apesar desta importância, muitas vezes os problemas que o jornalismo enfrenta põem em causa a sua integridade e a sua eficácia. Quais é que são os principais desafios profissionais que um jornalista português hoje em dia enfrenta? Hoje, desde logo, no acesso à profissão, temos um problema chamado precariedade. O jornalismo é hoje uma profissão muito precária, com níveis de precariedade até superiores a outras áreas de atividade, o que é acompanhado, na verdade, por salários mais baixos do que tinham vindo a ser uma realidade. Os salários são baixos, a precariedade aumenta, o que na verdade dificulta a missão dos jornalistas, porque um jornalista precário e que ganha pouco é tendencialmente mais exposto a pressões. E esse é um caminho que temos, na verdade, que percorrer, porque é fundamental acabar-se com este nível de precariedade e os baixos salários. Numa altura em que o declínio da procura da imprensa em papel é cada vez mais acentuado, ainda se procuram maneiras de contornar este fenómeno ou é o online um futuro inevitável? O jornalismo pode ser feito e bem feito, tanto num formato mais digital como num formato em papel, analógico. Creio que podem conviver as duas coisas. O fundamental é o jornalismo encontrar forma de dar às pessoas qualidade, de dar às pessoas rigor, isenção, independente, mas dar-lhes mais do que isso. Dar-lhes assuntos que sejam, na verdade, interessantes, relevantes. Provavelmente os jornalistas e jornalistas têm que fazer meia-culpa. A determinado momento afastaram-se um pouco das pessoas. E o jornalismo não se pode afastar das pessoas, porque o nosso trabalho, na verdade, não é nosso, é das pessoas. E serve a curiosidade, o interesse e a informação das pessoas. Como é que se explica, em alguns casos, a insustentabilidade do jornalismo? O que é que está por trás da crise financeira que atormenta tantos jornais? É o grande problema. O financiamento dos média é hoje provavelmente o maior de todos os problemas. E não é apenas porque as pessoas deixaram de consumir informação. Não é verdade. Nunca como hoje tivemos tanta gente a ver informação. O drama é que o digital trouxe-nos outra coisa, que é essa informação não ser paga. E como todos os bens escassos, a informação tem que ser paga. Temos que quebrar este paradigma, temos que encontrar fontes de receitas, sim, para o jornalismo subsistir, e eu não tenho dúvidas de outra parte desta equação. O jornalismo tem que ser apoiado pelos poderes, pelos governos, pelos Estados, porque não há outra forma. Ao mesmo tempo que se tem desinvestido na informação, há investimentos enormes na desinformação. E a informação é um dos pilares da democracia. Porquê? Porque a desinformação coloca em risco todo este património que é termos cidadãos informados, que saibam a todo momento o que é verdade e o que não é verdade. E a frase é uma frase feita, mas é a mais pura das realidades. Só se combate desinformação com informação. Não há outra forma.
E à medida que todos estes desafios financeiros e estruturais se tornam cada vez mais complexos, a procura por estratégias para contornar os mesmos torna-se cada vez mais imperativa. A greve geral dos jornalistas, a 14 de março, parou 64 redações e foi a primeira em 40 anos. Como é que classifica o impacto desta paralisação? Acha que os jornalistas realmente foram ouvidos? O impacto foi incrível. Tenho a certeza que os jornalistas foram ouvidos. Os jornalistas não paravam há 40 anos e não paravam porquê? Nós jornalistas, talvez por uma questão de paixão, eu creio que é essa a explicação, temos uma espécie de salário emocional. O que é isto do salário emocional? É nós, por fazermos o que gostamos, por acharmos todos, e é a mais pura das verdades, que temos uma profissão muito relevante, que é fundamental até para o país e para a democracia, fomos permitindo que as nossas condições de trabalho fossem degradadas. Até que chegou um dia, que foi o 14 de março, em que nós parámos e dissemos: este é um momento em que a degradação atingiu um ponto que nós não podemos permitir que continue a acontecer. E parámos mesmo, parámos muitos, e a greve foi um sucesso muito grande, teve uma repercussão incrível. Respondendo à tua pergunta, eu espero, e estamos a aguardar ser recebidos por cada um dos partidos políticos da direita à esquerda, para lhes dizermos isto. O momento é de emergência, ou se apoia ao jornalista, ou depois pode ser tarde demais até para a democracia. E eu espero que todos eles percebam que é fundamental nos próximos tempos haver este apoio. E para isso mesmo acontecer aos olhos do sindicato, quais é que são as medidas em concreto que deveriam ser tomadas e por quem, no sentido de contornar este rumo negativo que está a tomar o jornalismo em Portugal? Há muitas, desde logo percebendo que o jornalismo é um bem de primeira necessidade. Nós todos os anos vamos à Assembleia da República propor algumas dezenas de medidas, e depois mesmo em sede de IVA, sendo um bem de primeira necessidade e olhado como tal, ter uma taxa mais baixa, haver incentivos fiscais, os poderes públicos terem bibliotecas, universidades, escolas, jornais em papel ou digital. Há tantas formas de apoiar o jornalismo e a democracia, que eu creio que é uma questão de vontade e de vontade política. E chegou um momento em que essa vontade tem que ser traduzida num apoio efetivo, porque na verdade não se apoia ao jornalismo. Luís, muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Termina assim mais um Panorâmica, desta vez sobre a conjuntura atual de crise no jornalismo. Apesar da realidade que se vive na profissão, o jornalismo continua a ser a área escolhida por muitos jovens em Portugal. Resta perceber como é iniciar a profissão, ciente das barreiras que terão de ultrapassar. O convidado do Made It desta semana já está mais do que habituado às câmaras do E2. É Gonçalo Costa Martins, licenciado em jornalismo pela ESCS, que nos vem contar como foi o seu ingresso no mercado de trabalho, os desafios que encontrou e o que fez para os ultrapassar. Sem o jornalista, teríamos uma sociedade mais pobre. O meu nome é Gonçalo Costa Martins, eu sou jornalista na Antena 1, tenho 22 anos. Eu normalmente chego à redação entre as 5 e as 5h30 da manhã, a altura em que vemos os jornais, vemos as notícias que foram dadas nas anteriores edições da Antena 1. Procuramos também perceber o que é que está a acontecer um pouco por todo o mundo, vemos os vários telex das agências de notícias. Portanto, feita depois essa leitura do que é que aconteceu nas últimas horas, já ficamos com uma ideia do que é que pode vir a ser um noticiário. Quando isto tudo já está assim reunido, já todos vimos assim estas informações, temos uma primeira reunião antes das 7, por volta das 6, um pouco antes, e depois sim começamos a preparar-nos para a primeira edição às 7 da manhã. Eu desde pequeno que queria ser jornalista, é aquela ideia já romântica de querer explicar às pessoas o que é que está a acontecer no mundo. Eu não fui uma exceção nesse aspecto, e eu recordo-me quando ainda estava na primária de pegar numa folha A4, dobrá-la e temos aqui o jornal de turma. E depois isso manteve-se durante o meu ensino básico. O meu ensino secundário teve ali um desvio
Eu acreditava que queria ser gestor, não queria, na verdade, gestor de empresas, depois percebi que não, e voltei ao plano original de jornalismo. Já é possível saber os tempos de espera dos autocarros da Carris, basta enviar uma mensagem. Comecei na agência Lusa, durante 9 meses estive lá a estagiar, foi um bom primeiro momento para conhecer a profissão, gostava bastante do que fazia, na altura fazia atualidade local, fazia a Grande Lisboa, e depois, ao fim de 9 meses, vi que existia ainda uma oportunidade de estágio, neste caso, na Antena 1, e eu, durante a faculdade, na ESCS FM, por exemplo, já tinha tomado o pulso ao que seria a rádio e, portanto, decidi voltar a sentir esse pulso, que é o que continuo a fazer. Eu da ESCS levei a experiência que tive nas atividades extracurriculares, o E2 e a ESCS FM, e da própria licenciatura, claro está, também levei o conhecimento através dos ateliês, também mesmo algumas cadeiras teóricas, talvez hoje olhe para trás e até veja algum impacto também que se calhar na altura achava que não teria, mas acima de tudo levo isso. Levo as horas de gravações em rádio e em televisão no E2 e na ESCS FM, a experiência de já ter estado atrás das câmaras ou atrás do microfone e de já ter feito uma série de entrevistas que fez com que depois, quando começasse na Lusa e depois na Antena 1, já não estranhasse aquilo que estava a fazer. Eu acho que à minha volta continua a existir um desejo, uma vontade dos meus colegas por fazer o seu trabalho, mas também sinto que possa existir no setor no geral, do que me vou percebendo um pouco por todas as redações com quem eu vou falando, acredito que possa já existir algum desgaste de quem tem muitos anos de profissão, de quem vê que parece que falamos constantemente dos mesmos problemas no jornalismo, a falta de tempo, alguma falta de meios também. Existe uma fatia expressiva de jornalistas que enfrentam diferentes tipos de precariedade. Tanto pode passar por colaborações à peça, seja recibos verdes, seja falsos recibos verdes, sejam também os próprios contratos de estágio. É uma precariedade que à partida termina porque a seguir passam a ser jornalistas a tempo inteiro, mas o que enfrentam por vezes é colaborações também à peça, o freelancing, que em alguns aspectos pode ser uma opção, noutros pode ser forçado. Parece que o jornalismo está constantemente em crise, isso conseguiram dizer as pessoas que já estão há mais anos na profissão, mas em relação ao passado, mas no presente também ouço a expressão de que o jornalismo está em crise, e é um facto por não conseguir ter as receitas suficientes para fazermos um trabalho mais além do que aquilo que fazemos. Este exercício de estarmos com uma plateia à nossa volta e de estarmos a explicar às pessoas sabias que aconteceu isto neste país? E as pessoas, não sabia. Nós no fundo estamos a dizer às pessoas, não é, aquilo que está a acontecer. E essa é uma ideia que me entusiasma particularmente, desenvolver depois assuntos, ouvir opiniões, ouvir quem sabe, quem saberá falar sobre os assuntos, reunir toda essa informação e depois servi-la já como se fosse um prato pronto a comer, é uma coisa que diariamente ainda me fascina. Entre os problemas e as soluções, os altos e os baixos, o jornalismo tenta manter-se firme, lembrando a si mesmo que é um dos pilares fundamentais da democracia e da humanidade, além de relembrar a sua principal missão: informar, educar e democratizar. Chega assim ao fim mais um episódio do E2, mas não percam os nossos conteúdos exclusivos nas redes sociais digitais. Podem ainda acompanhar os nossos episódios na RTP Play ou no YouTube, em E2 ESCS. Tenham uma boa semana, até à próxima!